Olá, hoje eu vim falar sobre o livro Quem é Você, Alaska? Esse aqui. Eu tô com uma colinha aqui, espero que não tenha problema. Mas uma rápida apresentação sobre o autor, o John Green. Ele é um autor americano muito famoso, com vários livros de sucesso, entre eles Cidade de Papel, A Culpa das Estrelas, Teorema Catherine, vários livros. Acho que o mais recente dele é Tartarugas até lá embaixo. Sucesso de crítica e público, principalmente entre o público jovem. Esse livro tem até uma série sobre ele. Os personagens principais são esses aqui da capa: a Alaska, Coronel, Miles e o Takumi. Esses são os personagens principais, o núcleo principal do livro. E o narrador é o Miles. Ele é um garoto mais introvertido, ele não tem muitos amigos. Pra falar a verdade, quando o livro começa, ele não tem nenhum amigo. E ele tá no ensino médio, como é de se esperar de um livro adolescente. Então ele vai entrar numa escola nova. Ele sai da escola normal dele, onde ele estudava, e entra pra uma escola... Internato? Acho que sim. Ele vai morar na escola, basicamente é isso. É uma escola onde a família dele tem tradição de estudar lá, então o pai dele estudou, os tios dele estudou, os primos deles estudaram lá, só ele que ainda não, então ele entra nessa escola. E lá ele conhece a Alaska, o Coronel e o Takumi. Já falei os personagens, o narrador. A história é dividida em duas partes, tem um acontecimento central no meio do livro que dita tudo o que acontece. Então, o livro é dividido em duas partes: antes do acontecimento e depois do acontecimento. Tem a contagem dos dias antes e depois que acontece. Eu não sei se eu posso contar o que é, porque é um spoiler bem grande, mas não sei, eu vou acabar falando. Caso você não queira saber, uma pena. Mas antes de falar exatamente o que é, eu dou um aviso, aí você pula uns segundinhos e tá tudo certo. Então tá bom. O livro, né, como a maior parte dos livros do John Green, eu não posso falar com certeza porque eu não li todos, mas fala sobre... É um livro com uma linguagem bem jovem, é uma coisa bem fácil de se identificar, pelo menos na minha idade, eu tô com 16, então é uma linguagem fácil de se identificar. Eles estão sempre ali no último ano do ensino médio, pronto para decidir tudo o que vai acontecer na vida deles e tudo mais. E como sempre, trata como sobre lidar com as consequências dos seus atos e como aprender a medir. Como, por exemplo, fala muito sobre ali o começo da sua vida adulta, onde você entende que os seus atos têm consequências na sua vida e na vida de outras pessoas. Nesse livro isso fica muito evidente, tanto na sua vida quanto na vida de outras pessoas. Então esse é o momento que vai dar o spoiler, então se você quiser pular uns segundinhos, pode pular. No meio do livro, a gente tem a morte da personagem principal, da Alaska. E ela morre de um jeito que choca, é bem chocante. Tanto que o livro, esse é o acontecimento, então a contagem começa tantos dias antes disso acontecer. Então, a gente ali nessa primeira parte, a gente tem uma coisa bem leve, sabe? Uma coisa bem descontraída. Você acha que vai ser uma coisa ali, jovens curtindo o ensino médio. Os dramas adolescentes e tal. Então, tipo, o começo do livro é bem mais leve, bem mais tranquilo do que o assunto principal dele. Então, a Alaska, ela é amiga do Coronel e do Takumi, e aí o Miles chega na escola e ele é colega de quarto do Coronel. E daí eles viram amigos e ele entra pro grupo também. É muito interessante a lealdade que tem entre o grupo, principalmente entre a Alaska e o Coronel. É uma coisa muito bem trabalhada. As relações... não muito bem trabalhada, que isso é uma crítica que eu tenho ao livro, mas é uma coisa que é evidente a relação de fidelidade que eles têm entre o grupo, mas depois a gente entende que não é tudo perfeito 100% do tempo. Peraí, minha cola de novo, só um minuto.
após esse grande acontecimento, o ritmo é bem quebrado. Então a gente estava acostumado com uma coisa bem dinâmica, divertida a maior parte do tempo. A gente estava acostumado com uma coisa, e aí depois desse acontecimento o livro pega um ritmo um pouco mais lento, mais arrastado, um pouco até depressivo, bem triste, porque a gente acompanha o Miles tendo que lidar com tudo isso, a culpa, o medo, o não saber o que aconteceu de fato, porque ninguém sabe se foi um suicídio ou se foi um acidente, ninguém tem a mínima ideia. Então a gente acompanha essa investigação que ele faz junto com o coronel, e a gente acompanha também ali o grupo se desmanchar, porque o coronel e o Miles, como eles acham que eles foram os últimos a ver a Alaska, então eles estão ali, eles excluem o Takumi de toda a descoberta que eles fazem, de toda a investigação, e ele fica ali a ver navios esquecidíssimo. Mesmo tendo gostado muito do livro, uma crítica que eu tenho é sobre o desenvolvimento pessoal dos personagens. Eu acho que eles são muito rasos. Daria pra trabalhar mais. Lendo, você tem uma ideia de como seria uma personalidade mais desenvolvida de cada um deles, mas eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado. Todos eles podem ser resumidos a estereótipos muito bestas, como, por exemplo, o Miles pode ser resumido como o nerdão sem amigos que se apaixona pela amiga bonita. A Alaska pode ser... A Alaska acho que é a mais bem trabalhada, né? Não é à toa que ela é a principal. Mas, tipo, o Coronel, por exemplo, é o anti-herói e que tem atos heróicos, mas mesmo assim ele tem conflitos internos. Então, é uma coisa bem genérica, bem genérico, mas não tem uma coisa própria. Não foi muito bem trabalhado. Acho que é isso. Uma coisa que é bem recorrente nos livros nos livros do John Green é sobre esse questionamento sobre a sua visão das outras pessoas. Isso é uma coisa bem evidente aqui também, tanto que a gente conhece a Alaska pelos olhos do Miles, a gente conhece o Coronel pelos olhos do Miles, a gente conhece tudo, a escola, tudo que acontece pela visão dele. E assim, pela visão dele, a gente tem uma ideia de como é, mas a gente também tem que se pensar em como foi tudo isso na visão de cada um dos outros. Como foi isso na visão da Alaska, como que isso aconteceu na visão do Coronel, como que aconteceu na visão do Takumi. E isso é uma coisa muito incrível que o livro deixa ali no finalzinho, ele deixa esse questionamento. Você tem se colocado no lugar das outras pessoas? Você tem analisado como foi para outra pessoa? Ou você tá preocupado só com você e com a sua visão? Você acha que só você tá certo? A visão que você tem da outra pessoa é 100%? Ela é aquilo? Fechou? Acabou? Então, tipo assim, o Miles pensava uma coisa da Alaska, a Alaska pensava outra coisa da Alaska, o Coronel pensava outra coisa da Alaska. E é assim que nós somos. O ser humano é assim. Eu penso uma coisa de você, você pensa uma coisa de mim. Mas o seu pensar de mim não é 100%, porque acho que só eu sei como eu sou realmente, só você sabe como você é realmente. Então, acho que é esse o questionamento principal do livro. Também ele fala um pouco sobre depressão e suicídio, essas pautas estão bem altas agora, principalmente para os jovens. E eu acho muito interessante a maneira como o livro trabalha isso, de uma maneira mais leve, não tão pesada, e também sem muito tabu, não tem muito problema falar sobre isso. Ele fala de uma maneira bem natural e bem clara, sem tentar mascarar. É isso que eu gostei. Eu gosto muito desse livro, apesar de achar ele um pouco tosco às vezes e com uma narrativa meio infantil, mas eu gosto. Resumindo, acho que é isso.